Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. Assim o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro, e nós estamos aqui para fazer o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem, às 19h30, o Botafogo enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? 28ª rodada no estádio Newton Santos. E você sabe o placar? Perdemos de 3-0. Isso mesmo, perdemos de 3-0. E como sempre eu faço, né? Após o jogo, minha esposa já não vem mais para perto de mim, porque estou nervoso. Eu preparo aqui um travesseirinho de gelo, né? Tem aquele suportezinho, né? Que você bota no freezer, faz aquele gelo, né? Aquele gelzinho. Aí eu boto a cabeça no travesseiro de gelo e fico ali deixando a cabeça esfriar. Cara, mas incrível, né? Nós vamos começar o jogo logo, o vídeo logo dentro da análise, porque nós temos muita coisa para comentar. E eu quero lembrar você, eu sempre falo isso, cara, não é por arrogância não, tá? Não é por arrogância não. Mas se você for ver os vídeos que nós temos aí 647 vídeos, né? Esse de hoje é o vídeo 647. O nosso canal já está produzindo vídeos há 2 anos. Então, há 2 anos nosso canal está produzindo vídeo. E você vai ver, cara, todos os nossos vídeos, todos os comentários que a gente faz, as análises que a gente faz do nosso elenco, como eu falo sobre a formação do elenco atual. A formação do elenco atual. O elenco de 2024 foi um elenco equilibrado, ou um elenco muito forte no nosso 11 inicial, né? Aquele 11, aquele time que entrava em campo, porque nós sabíamos exatamente quem eram os titulares, né? Eu falava sempre antes dos vídeos, né? Eu falava, cara, é muito bom quando a gente sabe a nossa escalação na ponta da língua, como chama assim, né? A nossa escalação na ponta da língua, né? Nós tínhamos ali John, Vitinho, Bastos, ou depois chegou o Adrielson, né, para cobrir ali a contusão do Bastos, né, para fazer ali a reserva do Bastos. Então a gente tinha John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas. Nós tínhamos Luiz Henrique, Savarino e Almada, e lá na frente o Igor Jesus. E quando não era o Igor Jesus, aí entrava o Tiquinho, que o Tiquinho, apesar de não estar no top, né, porque você sabe, o Tiquinho teve muitos problemas do ano de 2023 para o ano de 2024, perdeu o seu pai, teve uma contusão, então, mas o nosso time principal era top, era equiparado e superior até do que os principais adversários, que eram Palmeiras, Flamengo, o Internacional, era o Atlético Mineiro. Nós éramos superiores a esses times. Éramos superiores. O nosso elenco, o nosso 11 inicial era superior a esses times. E os nossos reservas, aí era a minha contestação, né? Os nossos reservas não estavam ali à altura daquilo que eu entendia, e vou falar isso mais uma vez aqui no vídeo, daquilo que eu entendia como sendo um elenco vencedor. Um elenco vencedor. Por quê? Porque nós tínhamos um elenco a 100% e um time, né, um 11 a 100%, mas tínhamos um elenco a 60%. Você lembra também, nós tivemos ali a contusão do Eduardo, então o Eduardo acabou não sendo um
uma peça de grande importância dentro do elenco, né? Caiu muito de produção. Nós tivemos ali o menino que fazia até uma boa bola parada, né? Que é Paraguai, ele, irmão lá do jogador do Corinthians, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas você sabe de quem eu tô falando. Ele era bom nas bolas paradas, tá até no Inter. Eu acho que ele agora tá no Inter, ele estava no Inter há pouco tempo, né? Então nós tínhamos esses jogadores, nós tínhamos ali o Matheus Pontes como lateral direito, era um bom lateral direito, o Adrielson era um bom zagueiro, né, pelo lado direito. Pelo lado esquerdo nós não tínhamos ainda um reserva ali capacitado, mas nós tínhamos ali o Barbosa funcionando maravilhosamente funcionava o Barbosa. Nós tínhamos na reserva do Alex Telles, nós tínhamos o Cuiabano, nós tínhamos ali até o próprio Marçal, né? Na reserva do Gregory, nós tínhamos ali nós tínhamos o Tietê, nós tínhamos jogadores, né, para formar o nosso elenco. O elenco de hoje, cara, é muito fraco. O nosso elenco de hoje é muito fraco. Cara, ontem nós entramos em campo com o seguinte time. Lógico que nós temos muitos jogadores ainda contundidos. Nós não podíamos contar com o Alex Telles, não podíamos contar com o Danilo, né? Não podíamos contar com o Caio Fernando. Ah, sim, nós tínhamos até o Jair, né? Nós tínhamos o Jair ali também. Mas nós não podíamos contar com o Caio Fernando. O Bastos realmente ainda está fora, né? O Montoro saiu. Nós temos muitos problemas, cara, mas o nosso elenco é muito fraco. É muito fraco. E um dos exemplos que eu vou te dar é o seguinte, cara. Eu falei com meu filho, eu falei nos grupos dos meus amigos. Eu falei, cara, o Flamengo entrou com Samuel Lino. Tirou o Samuel Lino, botou o Cebolinha. Tirou o Cebolinha, botou o Michael. Esses 3 jogadores que entraram seriam titulares no Botafogo. O nosso ponta esquerda seria o 4º reserva no Flamengo. Talvez nem 4º reserva ele seria. Talvez ele ficaria até atrás do menino da base do Flamengo, Wallace. Deu para você entender aonde eu estou querendo chegar com o nosso elenco? Por exemplo, eles entraram com o Pedro, tiraram o Pedro e botaram o Plata. Cara, o Arthur Cabral é reserva do Pedro, é reserva do Plata. É reserva do Bruno Henrique. Entendeu? Pela ponta direita eles entraram com o Luiz Araújo, depois botaram o Carrascal. Porra, deu para você entender? Qualquer jogador titular do Botafogo, seria o 3º reserva no elenco do Flamengo. Eu não tô aqui torcendo pro Flamengo, eu quero que você me entenda isso. Eu em 2023, eu eu fui fazer um comentário com uns amigos de um grupo de WhatsApp, por isso eu saí dos grupos de WhatsApp. Eu falei, cara, o Bruno Henrique é melhor do que o Júnior Santos, cara. O Bruno Henrique, aquele momento, era o rei da América. O Bruno Henrique, ele é muito mais habilidoso do que o Júnior Santos. Ele consegue fazer muito mais gols do que o Júnior Santos. Ele participa muito mais da parte ofensiva do que o Júnior Santos em 2023. Depois o Júnior Santos em 2024 melhorou muito. Eu esqueci até de falar do Júnior Santos, né? Ali que teve a contusão, mas nós chegamos a finais do Campeonato Brasileiro, às finais da Copa Libertadores, muito graças ao Júnior Santos, né? Que foi o nosso carro-chefe até a chegada do Luiz Henrique, do Almada e do Igor Jesus na segunda temporada, na segunda janela. Então o nosso elenco, cara, é muito fraco mesmo. Eu tenho hoje aqui no telefone
aí essas coisas que me atrapalham um pouco, eu já tenho aqui no telefone, goleiros. Comecei pelos goleiros. Temos que ter um goleiro capacitado, cara. Você viu ontem a quantidade de lançamentos que fez o Rossi na reposição pro ataque do Flamengo? Aquilo ali poupa muito tempo, cara. Aquilo ali, você fere o sistema defensivo do seu adversário com aquele tipo de lançamento. Era o que fazia em 2023 o Lucas Perry, com aqueles lançamentos tanto com o pé quanto com as mãos. Lucas Perry era muito bom nesse quesito. E fazia também o John. Lançamentos precisos ali pro Igor Jesus, que sozinho ele conseguia segurar 3, 4 jogadores da defesa adversária. E aí você servia um Savarino, você servia um Almada, você servia o Luiz Henrique. E o Botafogo ganhou muitos jogos dessa forma. Correto? Então o nosso elenco, cara, tá muito fraco. E eu vou começar novamente a colocar mais indicações. E como eu falo, cara, o nosso canal é o único canal que faz essas indicações. Que faz que tem essas condições. Não é que os outros não podem fazer. Podem fazer, mas eles não fazem só reclamar. Ah, o time é fraco, cara, mas tudo bem, você vai botar quem? Ah, tem um scout. Claro que tem um scout. Mas se a gente der ideia, se todo mundo... Quantas vezes... tem muita gente da mídia independente do Botafogo que fala direto com o John Textor. Eu já falei sobre isso. Você sabe como o John Textor chegou no Almada? Chegou no Almada quando um torcedor fez um direct para ele no Instagram e comentou sobre o Almada. Assim como eu faço nos meus comentários. Tem muitos jogadores. Eu já falei, esse Lúcio da Costa, André Ramalho, que hoje está no Corinthians, zagueiro. Muitos jogadores, eu já comentei vários, desde 2023 eu venho falando de alguns jogadores. Ah, eu inventei esses jogadores? Não, eu também ouvi alguém falar, fui lá pesquisar. Cara, esse jogador como o Lúcio da Costa, que vai jogar hoje ali no Fluminense. Nada mais, nada menos, ele tá na frente do Ganso, ali no time do Fluminense. Então você vê as qualidades. Já falei sobre o Hernan Lopes Munhoz. Pesquisa. Hernan Lopes Munhoz, vê aí o cara jogando. Falei sobre o Arce. Pra que o Arthur Cabral, cara? O Arthur Cabral e esse Cris Ramos não existe perto do Arce, que era da LDU. Agora tá no Independente Rivadavia, lá da Argentina. O cara era chamado de Haaland sul-americano. Haaland das Américas. É um jogador que faz gol. Falei sobre o Spinelli, jogador que é também lá do time desse aí, não sei se é do Independente, o time que eliminou o Vasco aí na Sul-Americana. Entendeu? Então, cara, o nosso elenco é muito fraco. Muito fraco. Cara, você vê os caras tem Jorginho, os caras tem Saul. O cara tem Arrascaeta, tira a Arrascaeta, bota o Carrascal. Tira a Arrascaeta, bota o Carrascal. Qualquer um vai ser titular no Botafogo pelo que o Savarino tá jogando. O Carrascal é melhor. Outra coisa que eu falei também ontem, até na minha escalação, falei, cara, eu começaria com o Correia. Tuco Correia, para ganhar volume no meio campo. Se você reparar o jogo, cara, o Tuco Correia foi o cara que sofreu 2 faltas quase na linha da área do Flamengo. Foi o cara que fez coisas mais progressivas, jogadas em progressão, do que qualquer outro. O cara que estava no banco de reserva. Né? Agora nós estamos também nessa questão do treinador. Você sabe, eu sempre digo que o treinador
A manutenção do treinador é o ideal a manutenção do trabalho. Cara, mas o trabalho, ele tem que ter um feelingzinho de possibilidade de você, num outro ano, você ter briga por título, né? O técnico que você tem atualmente, ele tem que demonstrar a você que no ano seguinte, movimentando algumas peças do elenco, melhorando as peças do elenco, ele tem capacidade de fazer com que o elenco tenha progresso. Com que o elenco tenha progresso. Você vê isso do David Ancelotti? Cara, eu não vejo. Eu lembro, e você, torcedor, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai lembrar também que o Renato Paiva, quando chegou, ele fez a seguinte... jogo posicional, né? Era o carro-chefe dele, que ele falava, cara, nós vamos jogar um jogo posicional, tá? E também o seguinte, cara, nós temos que atacar com muitos, defender com poucos. Você lembra disso? Ele falava essas duas coisas. O que ele estava querendo dizer? Jogo posicional. Tudo bem, todo o time do Botafogo tinha dificuldade. Cara, mas o Vitinho e o Alex Telles, eles progrediram. Eles tiveram progresso. Eu falava nos meus vídeos, os únicos jogadores que eu vejo que realmente entenderam o jogo posicional são os nossos alas, os nossos laterais. Que ele botava espetado lá, botava aqui os dois zagueiros, né? Defender com poucos. Vou defender com quantos? 2 zagueiros. É isso aqui que eu vou fazer, vou defender com 2 zagueiros e um volante. O resto, meu irmão, é todo mundo atacar com muitos. Era essa a filosofia do Renato Paiva. Então eu falava, cara, o Renato Paiva, ele não está ganhando alguns jogos. Mas essa filosofia dele trouxe progresso para alguns jogadores da equipe. O próprio Arthur rendia mais com o Renato Paiva. O próprio Arthur, pontinha, que ontem entrou, não sei porquê. Não sei por que entrou. Você tá entendendo? Então, o David Ancelotti, você não vê nenhum jogador tendo progresso. Nenhum jogador do Botafogo teve progresso com o David Ancelotti. Não melhorou os laterais, não melhorou os zagueiros, não melhorou os volantes com o Nilton e Marlon Freitas, ou Alan e Marlon Freitas, ou Danilo e Marlon Freitas, ou Nilton e Danilo. Nenhum deles melhorou. Nenhum deles melhorou com o David Ancelotti. Os nossos meias ali, meias ofensivos, o único que tem feito alguma coisa e que a gente pode dizer que até melhorou um pouquinho, mas eu acredito que mais por conta da qualidade do que por conta do trabalho do treinador, é o Montoro e o Rodrigues. E o Santi Rodrigues. O Savarino não teve progresso, não potencializou o Savarino, não potencializou o Arthur Cabral, muito ruim. Esse Cris Ramos, cara, o Cris Ramos também, não sei se você tem essa memória, eu tenho. Cara, o Cris Ramos, quando ele foi contratado, disseram, esse jogador tem muita velocidade. Ele lá na Espanha, porque lá tem todas essas medições, né? Hoje em dia tudo é medido por GPS, etc., pelas ferramentas, né? Da fisiologia, do trabalho de desempenho, análise de desempenho, ele atinge falaram assim, né? Ele atinge uma velocidade maior do que a do Vinícius Júnior. Na Espanha é o jogador considerado mais veloz da Espanha. Ele já chegou a bater o Vinícius Júnior em velocidade. Cara, o cara não ganha uma bola na corrida do zagueiro. Uma bola na corrida do zagueiro. A coisa que mais aconteceu com o Cris Ramos, eu vou te dizer, é aquelas pancadas na cabeça. Uma ele até ficou de fora, né? Por concussão. O resto, toda bola que ele sobe na cabeça com alguém, ele leva uma cabeçada. Não sabe se posicionar na lateral para tirar o cara com o corpo. Não, ele fica ali estático. Quando a bola vem, ele sobe, o cara sobe por trás dele, dá-lhe um cabeçadão. Aí ele cai lá com a mão na cabeça. Então, cara, muito complicado essa questão, inclusive, do treinador. Agora, temos ali
né, o período de final do campeonato. Vamos ver o que vai dar. Eu já vi aqui muita gente querendo que o técnico seja mandado embora, outros dizendo que tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque quem vai querer assumir o Botafogo agora? É isso aí, quem vai querer assumir o Botafogo agora? Lá atrás eu falava, cara, para mim o ideal seria dentro do Brasil brasileiro, eu só vejo 3 técnicos trabalhar, 3 ou 4. Rogério Ceni, que não vai trocar ali o Grupo City. Rogério Ceni. O Felipe Luiz. O Dorival. E o Fernando Diniz. Brasileiros. Acho que foram esses 4 que eu falei. Os restos não gostam de trabalhar. Renato Gaúcho é um bom técnico? Mas não gosta de trabalhar. Ele gosta de futebol ali na praia. É isso que ele gosta. Tanto é que ele tá lá. Não assumiu time nenhum e tá lá. Foi demitido lá do Fluminense e tá lá na praia jogando futebol. Agora olha o Vasco com o Fernando Diniz. Olha o Vasco com o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tem que ver que ninguém vai querer assumir um clube nessa situação. Faltando 5, 6 rodadas para terminar o campeonato. Ninguém vai fazer, cara. A não ser que tu chegue lá e pague muito. E eu falava isso, cara, tem que chegar lá e pagar o que o cara quer. Entendendo aquilo que o John Textor falou do Arthur Jorge, e eu concordo que aquele problema particular do Arthur Jorge tenha influenciado na saída dele, e realmente era uma coisa que era incontrolável, né? Não tinha como você remediar aquilo ali, é uma coisa muito séria. Mas, cara, você tem que chegar no treinador e você vai pegar. Olha o Mantini, né? Queria lá 5 milhões, meu irmão, vai lá e chega. O Felipe Luiz, ele tá pedindo ali 2 milhões, parece, para ficar no Flamengo. E eu conversando com um amigo meu, o Flamengo tá pensando. Porra, cara, não tem que pensar. Não tem que pensar, 2 milhões, vai lá e paga e fica, mantém o treinador. Não ganhou nada esse ano, mas no outro ano ele tá com a equipe qualificada e no outro ano ele vai ganhar. Em algum momento ele vai ganhar. Felipe Luiz. E o Botafogo agora fica nessa expectativa. Eu não vejo o David Ancelotti melhorar em nada o nosso elenco. Quando eu falo isso, veja bem, cara, às vezes você pode não ter nem o resultado, como era o caso do Renato Paiva, mas você via o elenco melhorar. Né? Por um jogo que ele jogou com 3 zagueiros, que eu também achei que jogou errado, montou o time errado, foi demitido, cara. Foi demitido. E agora nós estamos vendo aí o Botafogo que não joga com nada. Não joga nem com 4, não joga nem com 4 zagueiros, não joga nem com 3 volantes, não joga nem com 3 atacantes. Não joga com nada, não tem ninguém jogando. Não tem ninguém fazendo nada. Por conta de um elenco razoável, melhor do que muitos, né? Melhor do que muitos da Série A, você chega num resultado positivo. Em algum momento você chega num resultado positivo. Tá? Então, eu vou tentar amanhã colocar aqui os goleiros, tá? Eu vou colocar aqui os goleiros. Você vai ver, tem muitos goleiros ali. E vou começar novamente a fazer minha pesquisa de jogadores. Você vai ver que o canal aprende muito. Cara, fica com a gente, vê os vídeos, convida seus amigos. Você vai ver, cara, nosso canal é o único que faz isso. Ok? Então, para não ficar muito grande, eu queria muito, cara, saber fazer uma live. Porque uma live eu vejo o pessoal ficaria 1 hora, 1h30 numa live. Mas eu não sei, cara. Eu peço desculpas a você. Tá? Mas eu garanto que eu vou aprender. E talvez o ano que vem a gente comece aí a fazer algumas lives. Ok? Um grande abraço. Saudações alvinegras.